eu vou falar sobre meu filho. Eu estou com medo de tropeçar. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. Muitas vezes nós pensamos que a vida, quando a gente desanima, a gente começa a pensar que a vida não nos fez justiça, que nós não temos aquilo que nós achamos que deveríamos ter. E uns culpam a Deus, outros culpam as pessoas à volta e alguns culpam a si mesmo. Mas ninguém foi mais injustiçado do que José. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de José. E nós vamos compreender que Deus, ele tem o controle de tudo nas nossas vidas. E vamos compreender como é que José conseguiu superar tantas coisas que aconteceram, tantos problemas que ele teve, como ele superou tudo isso, não é? Como é que ele pôde dizer ao final que Deus transformou o mal em bem? Como vencer a injustiça? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos. A vida de José nos ajuda a compreender como uma pessoa que sofreu tantas injustiças chegou ao sucesso. Depois de ter sido vendido, encarcerado, caluniado e por fim ter se tornado o segundo homem mais poderoso do Egito. Para Deus, irmãos, não tem idade. Para Deus ele não conta o tempo como nós contamos. É completamente diferente. Quando a vida de um homem ou de uma mulher está nas mãos de Deus, não existe acaso. Espere o tempo de Deus e Deus vai fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Dos 17 anos até o dia da sua morte, José foi plantado em 3 lugares estratégicos. O lugar físico, o lugar geográfico em que você está, tem tudo a ver com as suas vitórias. Deus planta você num lugar, não para você se sentir infeliz, não para você se sentir inquieto, não para você dizer aqui não é meu lugar. Onde Deus plantar você, você tem que aproveitar ao máximo, porque Deus plantou José em 3 lugares estratégicos, porque desses 3 lugares, isso tudo foi fundamental para que ele se tornasse o José que nós conhecemos hoje. O primeiro lugar foi na casa de Potifar. O segundo lugar foi no cárcere. Como é que alguém pode imaginar que Deus vai plantar uma pessoa no cárcere? Mas ele plantou. Assim como ele plantou Paulo. Paulo escreveu uma das cartas mais alegres da Bíblia, que é a carta dos Filipenses, onde ele diz várias vezes, regozijai-vos. Ele escreveu na prisão, porque Deus tinha plantado Paulo lá. E em terceiro lugar, no governo do Egito. Aprendemos com José que não é o ambiente que faz a pessoa. Quem tem compromisso com Deus faz o ambiente. Então, muito cuidado. Tem gente que quando está aqui na igreja é uma coisa. Quando sai do ambiente da igreja é outra pessoa completamente diferente. Nós precisamos ser os mesmos, tanto aqui como lá fora. Nós não podemos deixar que as pessoas e o ambiente nos influenciem. Ao contrário, nós é que temos que influenciar o ambiente. José não negociou seus princípios. E isso está relacionado com o caráter. Se você se deixa influenciar pelo ambiente, se você sai daqui e vai para outro lugar, e se lá você é uma outra pessoa, isso tem tudo a ver com o caráter. A grandeza do caráter de José e o seu comportamento logo foi percebido por Potifar, que era o egípcio, oficial de Faraó, comandante da guarda, que comprou José dos ismaelitas, que o tinham levado de Israel para o Egito. Olha só a saga do José. Potifar colocou tudo que possuía nas mãos de José. Tudo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Ele não era feio não, irmãos. Ele sofria todas as tentações que vocês jovens, homens e mulheres, sofrem. Ele era formoso, ele era bonito, ele tinha um porte bonito, uma aparência bonita, mas ele sabia resistir às tentações. Deus não nos avalia da mesma forma que os homens. Para o mundo valemos pelo que temos, mas para Deus valemos pelo que somos.
Como escravo, José era irrelevante aos olhos de muitos. Ele não era incluído no censo como cidadão do Egito. O escravo não era incluído. Mas diante de Deus ele era um vaso de honra. O que você prefere? Ser um vaso de honra diante de Deus? Se você prefere ser um vaso de honra diante de Deus, não negocie princípios. Ah, o pastor não está vendo, o pessoal da igreja não está vendo. Tudo bem. Não se deixe alterar pelo ambiente. Foi assim com José, com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros. Como tem sido a sua postura, seu comportamento e o teor de suas conversas, sua maneira de lidar com os negócios, com o sexo oposto, de lidar com as críticas, sua maneira de se vestir, tudo isso manifesta a presença de Deus com e em você. Não é? Uma serva de Deus que se veste como uma piriguete, ela nunca vai dar bom testemunho. Nunca, nunca. Por outro lado, se ela pode andar vestida até aqui, até embaixo, se ela for mal-humorada e azeda, ela nunca vai dar bom testemunho também. Longe de casa, José poderia ter optado por agir de qualquer jeito, mas José estava disposto a viver para Deus e a não ser alterado pelo ambiente. Mesmo que você viva sob pressão no trabalho, na escola, na família, mesmo assim é possível influenciar sem se deixar influenciar. Nós somos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra, para fazer a diferença no mundo de hoje. Deixa eu ver se isso não vai cair mesmo. Martin Luther King disse uma frase que ficou muito conhecida. Ele disse: eu tenho um sonho. Todo mundo conhece essa frase, não é? Os sonhos são a matéria-prima que Deus usa para as nossas realizações. Qual é a dimensão dos seus sonhos? Como você tem projetado o seu futuro? Como? Qual é a dimensão dos seus sonhos? O que é que você pretende para a sua vida? Como é que você tem incluído Deus nesse seu futuro? Primeiro, as coisas existem no coração de Deus, nos sonhos de Deus e dos homens. Você quer chegar onde José chegou? Você quer ser alguém a quem Deus use para a humanidade, como fez com José? Você quer crescer espiritualmente e ver Deus fazer você assentar com reis e governadores? Sonhe como José sonhou. Se você é conhecido na família como sonhador, isso é uma bênção. Se você sonha e as pessoas não acreditam, acham que é uma ousadia, não faz mal. Foi assim que pensaram os irmãos de José quando ele compartilhou os seus sonhos. Não tenha medo de sonhar e pensar no futuro com fé. Entre o sonho e a sua realização, há uma estrada de provações. Sonhe, meu irmão, sonhe. Sonhe, minha irmã. Mas entre a realização do seu sonho e aquele dia que você sonhou, que Deus mostrou para você, existe uma estrada de provações a ser percorrida. E as etapas não podem ser queimadas. Há pessoas que pensam que vão ser vencedores, que vão ter fé. Uma pessoa me disse outro dia que se tivesse a fé que eu tenho, a pessoa não desanimaria tanto. Mas eu já passei por 2 doenças incuráveis, eu já passei por algumas perdas, eu sirvo a Jesus desde os 14 anos. A minha trajetória não é igual à sua, é completamente diferente. E nesse meio ainda teve uma saída da presença de Deus e uma volta. Eu tive muitas perdas, eu tive muitos outros problemas, eu tive uma vida dedicada a Deus. É completamente diferente da sua vida. Completamente. Cada um tem uma estrada e Deus não queima etapas. A sua escolha de hoje, ela vai dizer como você vai estar amanhã. Se você optar, eu piso muito com vocês, busca o reino de Deus, coloca Deus em primeiro lugar, porque isso vai determinar como você vai estar amanhã. O que você faz hoje está dizendo alto naquilo que você está. Quando a Bíblia diz para você lançar semente, para você semear, o que ela está querendo dizer? O que você planta hoje, você vai colher amanhã. E Jesus falou isso muitas vezes. É preciso que a gente preste atenção. O que é que você está semeando hoje?
O que é que você está fazendo hoje? Se você está se dedicando ao trabalho, à sua família, ótimo, você vai colher os seus frutos. Mas se você não está fazendo nada para a sua vida espiritual, você também vai colher os frutos. Você também vai olhar lá na frente você vai olhar e vai dizer, meu Deus, mas por que eu não fiz? Por que eu não me dediquei? Por que eu não lancei semente? Isso também é importante. A biografia de José nos mostra as possíveis provas, os possíveis testes e desafios pelos quais vamos passar para a realização dos nossos sonhos. Primeiro, José sofreu injustiças dentro do próprio lar. Seja sábio. Não raro, a família não acredita nos sonhos de quem persegue a excelência. Se você enfrenta o descrédito, a incredulidade, tenha a determinação de José. Só os vencedores não desistem com facilidade. A diferença entre o perdedor e o vencedor, ela é uma só. O perdedor, ele maximiza os problemas e os problemas fazem com que ele pare. O vencedor, ele minimiza os problemas e não deixa que os problemas parem. Por quê? Lembra de Pedro, quando Jesus mandou Pedro vir, que Pedro olhou as circunstâncias e ele afundou? É assim que nós fazemos. Não olhe as circunstâncias de hoje. Olhe para o que Deus vai fazer lá na frente. Em segundo lugar, a dor da traição. Quem ousa sonhar grande será perseguido. A traição é uma das maiores injustiças praticadas contra alguém. Quando Jacó disse a José que fosse ao campo ver como estavam seus irmãos, José obedeceu. Ao chegar onde estavam os seus irmãos, ele foi surpreendido por uma atitude covarde dos irmãos que pegaram José e jogaram no fundo de um poço. A.W. Tozer tinha razão ao dizer: é duvidoso que Deus possa abençoar um homem antes de tê-lo ferido profundamente. A raiz do justo está nesse livro. O ouro, para ser purificado, tem que passar pelo fogo purificador. Em terceiro lugar, ele passou por tentação sexual. O escritor evangélico Josué Gonçalves escreveu que existem dois momentos perigosos na vida do ser humano. O primeiro é quando o sucesso chega e o segundo é quando chega o caos. Quando o sucesso chega, é perigoso porque você depõe as armas. Você fica tranquilo, você acha que tudo vai dar bem para você. E o segundo problema é quando está um caos na sua vida e você acha que Deus nunca vai tirar você da situação em que você está. Mas nem uma coisa e nem outra é verdadeira. Deus tem o controle das nossas vidas e Ele não vai deixar você sofrendo a vida inteira. Hoje você está passando por um problema causado ou por você mesmo, ou por alguém, ou pelo inimigo, mas isso vai passar, você não vai continuar assim. Como escravo livre, José vivia seu melhor momento na casa de Potifar. José acabara de ser promovido a gerente. Mas por que o momento do sucesso é perigoso? Porque em tempo de fartura, de estabilidade, de bonança, a pessoa se distrai, a pessoa baixa a guarda, negligencia